CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos companheiros aqui presentes. Bom dia aos que nos acompanham de casa. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho, capítulo 17. Nós vamos ler o primeiro parágrafo do item 10, como leitura de abertura. Que bom. O item 10 é o homem no mundo. Eu vou ler só o primeiro parágrafo para a abertura, tá? Antes de fazermos a prece. Então, o item 10 inicia assim. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, vossos corações. Não deixeis que neles se instale nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações e neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Depois nós vamos analisar esse parágrafo direitinho. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, querido Emanuel, patrono do nosso curso, espíritos amigos, queridos, que trabalham aqui no nosso CEAP, na nossa casa de amor, nós estamos aqui reunidos para estudar um pouco mais do Teu Evangelho, Senhor, que tanto bem nos faz. E agradecemos muito por nos intuir estarmos aqui, começando o nosso domingo da melhor forma possível. Por isso nós te pedimos as Tuas bênçãos para cada um de nós, que estuda o Evangelho nesta manhã, para todos que precisam, Senhor, do Teu amor, da Tua misericórdia, que somos nós. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses Espíritos amorosos, por quem chamamos sempre, em nome de Deus nosso Pai, pedimos a permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então vamos lá. Semana passada nós começamos o item 9, os superiores e os inferiores. Nós não vamos ler tudo porque já lemos um bocado, vamos só ganhar tempo. Só umas coisas aqui que estão destacadas que eu acho que vale a pena a gente recordar. Do item 9, os superiores e os inferiores. Ele começa assim: a autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual aquele que a possui terá que prestar contas. Estudamos isso no capítulo 16, não foi? Nós vimos isso, nós temos que prestar contas de tudo da fortuna que tivermos, dos bens que tivermos. Ele vai dizer aqui, né? Não acrediteis que ela seja dada para proporcionar o vão prazer do mundo. Não é isso. Mais adiante, pulando aí 4 linhas, ele fala: se fosse um privilégio ligado à pessoa, ela seria, essa fortuna e a autoridade seria inalienável, ou seja, seria intransferível. No parágrafo seguinte ele diz: todo aquele que é depositário da autoridade, qualquer que seja a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu escravo até do soberano sobre o seu povo, não pode esquecer-se de que é um encarregado de almas. Aí nós comentamos aqui, se todos nós lembrássemos que todo chefe, todo diretor, todo presidente, todo governador, todo aquele que chefia alguma coisa, se ele soubesse que ele ganhou aquela missão para funcionar como encarregado de almas, o trabalho seria diferente, né? E ele fala dos exemplos que tem que ser dado. Mais adiante, no mesmo parágrafo, ele fala: todo homem tem uma missão, grande ou pequena, na terra. Daí a gente fala assim: mas eu também tenho missão? Tenho. Aonde quer que eu esteja, se eu estou estudando e um colega diz: olha, você entendeu isso aqui? Você pode me emprestar o seu caderno para eu copiar? É uma bondade que ele está fazendo. Se ele criou uma família, ele tem uma missão, a missão da maternidade, da paternidade. Se ele tem uma profissão, ele é médico, ele é professor, o que ele for, a profissão que ele for,
a missão dele está ali, que ele deve cumprir de forma mais correta possível. No parágrafo seguinte, ele diz assim: se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que devia ser nas tuas mãos uma fonte de fecundidade? Mais adiante ele fala: que uso fizeste da tua autoridade? Que males impediste? Que progresso proporcionaste? Quando a gente trabalha corretamente, a gente serve de exemplo. Servindo de exemplo, nós estamos proporcionando progresso àqueles que estão nos seguindo, nos acompanhando, certo? E depois ele fala, no final desse parágrafo: se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasses e os ajudasses a subir até mim. Está falando ali, ó, se Deus pergunta, é Deus falando. Se te fiz forte e confiei os fracos, foi para que os amparasses e ajudasses a subir até Ele, até Deus. Então, essa é a missão de quem tem um cargo de chefia, de quem tem uma autoridade. Porque a autoridade deve ser principalmente moral. Ele tem autoridade como técnico, como funcionário lá dentro do cargo dele. Mas ele vai conseguir arrebanhar mais seguidores, melhores funcionários, se ele tiver autoridade moral. No parágrafo seguinte, ele fala que não há distinções sociais. As distinções sociais não têm nenhum significado diante de Deus. Já falamos sobre isso, né? Quando chegar lá no plano espiritual, não vão te perguntar o que foi que você foi, qual foi o título que você teve. Não interessa. Então, as distinções sociais não têm nenhum significado diante de Deus. Então, agora vamos continuar no último parágrafo do item 9, que o Guilherme vai ler para a gente. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, por sua parte, também tem os seus, não somente os sagrados. Se for espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, não está dispensando de cumprir, mesmo quando seu chefe não cumpre. Porque sabe muito bem que os erros de uns não justificam os erros de outros. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que todos nós devemos cumprir os nossos deveres, tanto como superior como inferior. Mas olha a nossa responsabilidade. Se for espírita, sua consciência, melhor ainda, lhe dirá que não está dispensado de cumprir com os seus deveres. Se for espírita. Está ressaltando bem isso aí, né? E mesmo quando o seu chefe não cumpre os deveres dele. Então a pessoa diz assim: ah, mas meu chefe, não era isso que se dizia de funcionário público? Bota o paletó na cadeira e vai embora? Mas se diz isso de uma porção de coisas, de uma porção de chefias. Então a pessoa chega lá, bate lá o ponto dele, que em geral não precisa, o chefe em geral não bate, né? Ponto. Vai dar um bom dia para todo mundo e vai embora, vai tomar um cafezinho e desaparece. Aí o subordinado diz: olha, o meu chefe não dá o exemplo, ele não trabalha, por que eu vou fazer? Então ele está dizendo aqui: os erros de uns não justificam os erros de outros. Hoje, quando a gente vê uma autoridade policial, lá o que seja, com muita autoridade, com muita severidade, porque o outro é um infeliz que cometeu um erro, o erro do infeliz não justifica o erro da autoridade que está ali para puni-lo. E nós estamos vendo isso hoje bastante, né? Vamos lá. Se sofre na posição que ocupa, dirá que sem dúvida o mereceu, porque ele mesmo, provavelmente, outrora abusou da sua autoridade, e que agora, por sua vez, deve se ressentir dos inconvenientes que fez os outros passarem. Isso nos lembrando lá o Livro dos Espíritos. Todo mundo é punido naquele que pecou, né? Se foi severo, se foi injusto, se foi mal na sua função, tem que reparar o erro que cometeu. Se é forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se como uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. O Espírita diz isso: ah, eu devo ter feito alguma coisa para merecer estar passando por isso. O Espírita tem essa noção, por isso que ele diz: o Espiritismo lhe ensina. E o Espiritismo ensina a gente a passar pelas provas com entendimento. A resignação é a história do entendimento.
eu entendo porque estou passando por isso. Certamente, ou nessa mesma encarnação, em anos passados, ou em outras encarnações, eu cometi esse erro. Então, nós temos que reparar todo o erro que cometeu. Não tem escapatória, né? Aos olhos dos humanos, os nossos erros muitas vezes passam despercebidos, mas aos olhos de Deus, não mesmo, de jeito nenhum. Sua crença o orienta na sua conduta. Ele age como queria que seus subordinados agissem com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe é confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem ele deve seu tempo e seus esforços. Está vendo? Até está lembrando nisso, é um prejuízo para aquele que lhe remunera, não é? Então, às vezes, a pessoa tem o mesmo salário, um e outro, só que um trabalha muito bem e o outro faz tudo por alto, não é isso? Depois não entende por que perdeu aquela oportunidade, não entende por que não é querido no meio dos colegas, porque muitas vezes, nós comentamos até que semana passada, o professor falta na turma de crianças, ele falta, não avisa. O que a direção da escola faz? Divide aquelas crianças em outras salas. Quer dizer, sobrecarrega o trabalho dos outros professores por uma negligência. Se sabia que ia faltar, avisasse de véspera. Não haveria esse incômodo para os colegas, né? É como o nosso trabalho aqui na Casa Espírita, né? O pessoal trabalha, tem um grupo que trabalha na cozinha. Sábado, segunda-feira é dia de muito movimento. Uma pessoa ou duas que resolve faltar sem avisar, sobrecarrega quem está lá, porque o trabalho é do mesmo tamanho, só que tem menos pessoas trabalhando. Então é isso aí que ele está falando. Em uma palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que sua fé lhe dá e pela certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. François Vai. François Nicolas Madeleine, Cardeal de Morlot, Paris, 1863. Isso, nós falamos até que já há algumas mensagens desse cardeal que já vem com o nome em português, né? Francisco Nicolau, para a gente saber. Só para a gente... Não foi mal, depois a gente vê isso aqui. Então vamos lá, entendemos isso, né? A questão dos superiores e dos inferiores. Todos têm deveres a cumprir. Todos temos. E depois aquele negócio, numa encarnação eu sou inferior, na outra eu posso ser superior e vice-versa, né? Agora vamos ver o homem no mundo. Muito boa essa. Como Kardec preparou esse capítulo, né? Vocês observaram bem? Ele falou do dever, depois ele analisou as virtudes, né? Quanto mais eu cumpro o dever, mais virtudes eu vou adquirindo. Aí ele fala que existem os superiores e os inferiores, para a gente não achar que a gente é virtuosa, né? Então eu sou sempre... Não, eu posso ser inferior agora e ter sido superior na outra. Só que na outra não agi muito corretamente, então agora eu vim como inferior, né? E agora ele vai falar do homem no mundo, para a gente entender o nosso papel aqui no meio da humanidade. Vamos lá. O homem no mundo. O sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Olha só que coisa interessante. Ainda ontem aqui foi estudado o capítulo 13, item 17, né, da piedade. Nós fizemos uma análise ali no nosso trabalhinho ali na livraria. Piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a sua assistência. Isso está me lembrando a função do culto no lar, não é? Em que a gente se reúne quando pode, quando a família aceita. Às vezes a pessoa diz assim para mim: olha só, a minha companheira não aceita, o meu companheiro não aceita, então eu faço meu culto sozinho. Faço sozinho, porque está você, seu anjo de guarda, seu amigo espiritual, o espírito simpático, familiar, tem uma turma ali em volta. A gente nunca está sozinho, então faça sozinho. Não tem ninguém para fazer junto? Faz sozinho. E aí ele diz... que se reúne sob os olhos do Senhor e implora a assistência dos bons espíritos. Não é isso que a gente faz quando faz o culto no lar? Por isso que é importante, só um adendo aqui, para quem ainda não percebeu,
Culto no lar tem que ser feito sempre no mesmo dia da semana e no mesmo horário. É uma coisa que tem que ser respeitada. Porque, por exemplo, na minha casa a gente faz toda terça-feira, 8h30. Aqueles espíritos que nos assistem, eles sabem que terça-feira, 8h30, nós estamos chamando por eles. Então, o que acontece? Eles também se acostumam e eles vão. E aí os donos da casa vão para o cinema, né? Esquece. E eles dizem, saíram, não fizeram nada, não avisaram nada. Onde é que eles estão? Esqueceram do dever deles diante da doutrina? Pode acontecer numa necessidade. Estive doente, me internei, fiquei no hospital justamente numa terça-feira. Nós dizia para o marido, deixa o evangelho aberto em cima da mesa, você faz sua prece lá, eu faço a minha aqui, dizendo para os espíritos que por uma necessidade nós não podemos estar reunidos lá. E eles vão entender e vão entender perfeitamente, né? Mas que a gente tem que criar esse compromisso, tem. Eu não posso dizer assim, hoje é terça-feira, eu estou cansada, eu vou dormir, não vou fazer o culto não. Ou então quem faz o culto de manhã, hoje eu vou dormir até tarde, eu não vou acordar para fazer o culto. Não pode, porque eles chegam lá, cadê eles? Cadê o pessoal do culto? Não vieram? Não pode. Trabalhar com os espíritos é coisa muito séria, muito especialmente esses que a gente implora assistência, que são os espíritos que a gente chama sempre aqui na nossa casa, para nos orientar, para nos sustentar. Então, eles são espíritos superiores, são espíritos de luz e que a gente tem que respeitar profundamente. É isso que eu lembrei aqui quando falou nisso, que a gente se reúne sob os olhos do Senhor, ele se reúne, eu me lembrei. Mas isso não impede que, se ninguém quer fazer, mas eu quero fazer sozinha, eu faço sozinha. Não tem importância. Purificai, portanto, vossos corações. Não deixeis que neles se instale nenhum pensamento mundano ou fútil. Olha só, purificai os vossos corações, para que a nossa prece chegue até eles, né? Nós até quando estudamos o outro capítulo, nós falamos, a pessoa diz assim, fulano morreu, entregou a alma a Deus. Ele queria entregar. Mas a alma vai chegar até Deus se ela estiver purificada. Se não estiver, o caminho é longo para chegar até Ele, né? Então, se a gente quer a assistência dos bons espíritos, eu tenho que purificar o meu coração. É claro que nós não estamos ainda na fase de ter coração puro, mas nós estamos estudando e tentando. Estamos começando a repelir os sentimentos que não são muito bons, os pensamentos que não são bons, melhorando o nosso vocabulário, né? Quando cai uma gaveta assim no pé da gente, respira fundo, que tanto faz dizer uma palavra feia, como não dizer, o dedão vai doer, né? Do mesmo jeito. Então, é melhor que não diga uma palavra feia. É melhor que respire fundo, vai lá, bota uma pedrinha de gelo, vai resolver. Pode falar, Úrsula. Não, tá ouvindo? Agora tá. Então tá. Agora tá, vai. Não deixeis que nele se instale nenhum pensamento. Isso, é. Aí ontem mesmo, o trabalho de sábado é complicado e eu achei que deveria vir de manhã e de tarde para pato. Isso. É. Quando eu cheguei em casa, estou exausta. E dormi. Em cada 6h20, apaguei 7 horas da noite e acordei às 10h da noite. Vamos na festa, vamos eu dentro de... Né? A gente estuda e a gente sabe que muito vai. Vamos pro forró. Eu falei assim, obrigada. E se vou rezar por você, essa animação para forró. Ficar aqui dormindo, que vai me deixar muito mais feliz de me descansar, né? Porque eu estava exausta. É. Para de repente me ligar. Eu não estou a fim de trazer para mim. É esse entendimento que a doutrina nos traz e a fase de vida que a gente... Numa época a gente já gostou, né? Mas se você já tem uma consciência daquilo, mas esse item, o homem no mundo,
É muito importante a gente analisar, que vai falar disso aí. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações e neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Olha que interessante isso, né? Que a gente eleve o nosso espírito, aqueles a quem chamamos, e a fim de que, encontrando em nós as disposições necessárias, quer dizer, eu estou com bons pensamentos, estou com bons sentimentos, são as minhas disposições necessárias. Eles vão lançar em profusão as sementes que devem germinar no nosso coração e produzir os frutos da caridade e da justiça. Isso nos lembra a palavra do semeador, né? A semente que cai em terra boa, né? Ela cresce, desabrocha, cresce, frutifica, não é? Então, quanto mais eu tiver melhores pensamentos, melhores sentimentos, as sementes que esses espíritos amorosos vão lançar em nós, elas vão produzir. E muito, não é isso? Olha que coisa interessante isso. É preciso que ele encontre em nós disposições necessárias. Não adianta eu fazer uma prece, pedir uma porção de coisas, mas eu continuo pensando, quando eu sair daqui, que eu encontrar com aquela pessoa, eu vou ajustar minhas contas, botar os pingos nos is. A prece não passa do teto aqui. Todo mundo quer ser amado, né? Mas é preciso disposição para ser, né? Disposição para amar, exatamente. Não julgueis, não, elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações, e neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não julgueis, entretanto, que ao vos incentivarmos incessantemente a prece e a evocação mental, estamos vos convidando a viver uma vida mística, que vos coloque fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Olha só, o não está com ponto de exclamação. Ele está dizendo aqui, não está nos convidando a ter uma vida mística, né? Aquela pessoa que só anda olhando para o chão, né? Que cobre a cabeça, tem países aí que as mulheres têm que andar com o rosto todo coberto. Não é isso que tem que ser feito. Ele está dizendo aqui. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até às frivolidades diárias, mas sacrificai-vos a elas com um sentimento de pureza que possa santificá-los. Então, sacrificai-vos às necessidades e até às frivolidades diárias, né? O convite que você recebeu. A pessoa está naquela fase. Você não pode dizer, não, você também não deve ir. Não, deixa ela. Vai chegar o tempo dela. Não, senão a gente fica com aquela ideia de achar que a gente é beata, como você já ouviu, né? Achar que a gente é beata, que a gente é puritano. Não é nada disso. Eu só estou querendo educar o meu espírito. É isso que eu estou querendo. Mas deixa o outro viver a vida dele. É claro, se for uma coisa absurda, errada, a gente diz, olha, fulano, repensa o que você está fazendo. Olha para onde você está indo. Pensa bem se isso vai te trazer uma coisa de bom. É bom a gente dar uma alertada. Mas a gente não pode sair aconselhando, porque a gente se torna até desagradável, né? Sois chamados para entrar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não melindreis a nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Está vendo? Se eu não posso melindrar os espíritos, eu não posso melindrar os meus semelhantes também. Eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, né? Da maneira como eu falo. Fala, Luiz. Nesse parágrafo, Jesus se sacrificou à época dele como os homens, ele vivia como eles, mas não era mundano. Não é? Exatamente. A minha conduta responsável sou eu. Porque o outro, se tiver uma conduta errada, atravessada, a responsabilidade é toda dele. Todinha dele, não tem jeito. Olha o que ele diz agora. Sede alegres, sede contentes, mas com a alegria que a consciência limpa proporciona, com a felicidade do herdeiro do céu.
contando os dias que o aproximam da sua herança. Nada impede que a gente seja alegre, né? Que a gente seja sorridente. A gente não pode ser alegre. Sabe aquela gargalhada assim na praça de alimentação? Que todo mundo quer ver quem foi que deu aquela risada? É isso que não pode. Os exageros é que estão errados, não é isso? Mas olha, seja alegre, seja contentes. Se você está bem, está satisfeito com a sua vida, está feliz, por que não demonstrar isso? Né? Não é para provocar inveja em ninguém, mas quando você vê uma pessoa que está se portando equilibradamente, é porque ela está bem. Não precisa ela estar elogiando a família dela, falando dos filhos, do marido, dos vizinhos, dos pais. Não precisa. As pessoas percebem isso, né? Mas com a alegria que a consciência limpa proporciona, com a felicidade do herdeiro do céu, porque somos filhos de Deus, somos herdeiros do céu. É isso? Vamos lá. A virtude não consiste em se assumir um aspecto severo e triste, em repelir os prazeres que vossas condições humanas permitem. Basta atribuir todos os atos da vossa vida ao Criador que vos deu a vida. Olha só que coisa interessante, né? A virtude não consiste em você ter aquele aspecto severo e triste, porque não tem nada a ver. O que tem a ver é o que está aqui dentro e o que está aqui, não a aparência por fora. A mulher pode estar com o vestido fechado aqui, de mão aqui, com véu na cabeça, mas o pensamento está viajando, né? Eu tenho uma amiga que viajou para um país lá do Oriente, há um tempo atrás, e o marido foi a trabalho e ela acompanhou. E ela disse que nas festas, no salão, de um lado ficavam só os homens, do outro lado só as mulheres. Ela disse, você não acredita os gestos marcando discretamente, entendeu? As mulheres iam lá para o fundo, lá encostada na parede, e marcando. Ela disse, você não vê isso aqui, que está todo mundo junto, homem com mulher. Você não vê isso, mas lá ela viu isso. Eles marcando o encontro e tudo por gestos, eles se entendiam. E elas todas com burca, né? Tudo fechado. A causa exatamente. Aí ele diz aqui, olha, a virtude não consiste nisso, nem em repelir os prazeres de suas condições humanas permitidas. A virtude não consiste em você deixar de ir à praia, em você deixar de ir ao cinema, em deixar de ir a uma festa. Não te proíbe de nada disso. Agora, se aparecer uma festa no sábado de manhã e você está comprometida na evangelização dos jovens, é que você tem que decidir. Se a gente disser para o Newton, para o coordenador do trabalho, eu posso vir todo sábado, 8 horas aqui. Aí dali a 2 sábados uma pessoa diz assim, o dia está lindo, vamos à praia. Aí a gente tem que pensar, eu me comprometi com o centro, e não estou comprometida com a praia, né? Eu vou porque eu quero. Agora, se eu posso ir à praia de tarde, eu posso ir à praia no domingo, se eu não tiver trabalho aqui. Porque nosso trabalho remunerado, a gente também não pode faltar para ir à praia. E tem gente que falta, né? Mas depende do trabalho. Mas quando é um trabalho consciente, você não vai faltar o trabalho para ir à praia. Aquele horário é sagrado, senão vai perder o emprego. Nos dias de hoje ninguém quer perder, né? Então é isso aí, é só a gente ter esse discernimento e saber escolher. Mas esse item aqui é para mostrar que nós temos que viver de acordo com o mundo, não penetrando nas futilidades, nas frivolidades, mas viver como pessoas normais. É suficiente quando se começa ou se acaba uma obra, elevar o pensamento até o Criador e pedir-lhe, no impulso da alma, a sua proteção para triunfar ou a sua bênção para a obra terminar. Isso é tão importante, gente. Quando a gente vai fazer uma coisa, né? A gente vai consertar uma coisa dentro de casa, que você está na dúvida, não sei se é dessa maneira, faz uma prece antes. Pede aos bons espíritos que lhe ajudem, que seu anjo da guarda esteja junto. A questão 459, eu acho, o Livro dos Espíritos, nos lembra, Santo Agostinho diz, gostaria que vocês tivessem mais intimidade com o seu anjo da guarda. Ele está junto de nós, ele diz, meu anjo da guarda, me ajude, que o homem ou a mulher que for consertar alguma coisa, que eu pegue as ferramentas corretas, para que eu tenha sucesso no meu trabalho, não é? E a gente precisa, né? Precisa fazer. Você já pensou uma mulher, uma costureira, e fazer um vestido de noiva? E fazer uma alta costura?
né? Ela pode chegar ali cantando, assoviando, pega a tesoura, de repente corta o pano do lado errado, né? Ela deve fazer uma prece, pedir a Deus que ela seja intuída para ir no corte certo, porque vai ser melhor para ela. Quanto melhor sair a obra, melhor para quem está fazendo. E é isso que ele está dizendo aqui, fazer uma prece para começar. E não esquecer de, ao terminar, agradecer a Deus. Que bom que minha obra deu certo, meu trabalho deu certo. Que bom que meu dia foi bom. Por isso que todos nós devemos rezar antes de dormir, para agradecer. Mesmo que o dia tenha tido assim uns atropelos, mas se a gente está deitado na nossa cama inteiro, né? Com todos os dedinhos, com tudo certinho funcionando, tem muito que agradecer, porque muitos terminam o dia mal. Não é isso? É engraçado que isso que a senhora está falando é um hábito, né? É um hábito que a gente tem que começar a fazer. Porque, por exemplo, a oração de dormir, geralmente as pessoas fazem. Acredito eu que geralmente as pessoas fazem. Do jeito delas, que às vezes está muito cansado, meu Deus, e dorme. Mas assim, o hábito de você durante o dia, né, fazer isso, que às vezes você fica nervoso, fica irritado, fica descompensado, e aí tem que fazer, tem que chegar, respirar fundo, ter esse hábito durante o dia, várias vezes ao dia. Não tem contraindicação, né? Parece que não faz mal. De jeito nenhum. Não tem esse negócio. Pelo contrário, se você conseguir colocar esse hábito, independente de onde você esteja, no banheiro, dirigindo, sei lá, fazer isso com constância, como é que isso te ajuda até ficar equilibrado? Eu tenho observado bastante isso, que eu sou meio desequilibrada, né? Então, eu tenho visto, me pego fazendo isso, assim, falei, caramba, eu acho que eu tô presseira. E no capítulo 28, quando do nosso evangelho, quando ele manda que a gente faça a prece ao deitar, ele diz que é o momento, quando você acorda, é o momento que o espírito retorna ao corpo. Então é preciso que a gente faça esse ambiente, né? Então a gente agradeça a Deus pela noite de sono que teve, né? E agradeça por mais um dia que está surgindo, que a gente levante com essa calma, com esse pensamento, que isso é importante a beça. Invariavelmente, ao acordar, a gente sempre vem cheio de novidades, né? É necessário a gente prestar atenção nisso, né? Que a gente às vezes já acorda levantando sem fazer uma reflexão da noite, e muitas coisas são reveladas durante o sono. Durante o sono. A gente precisa ter essa sensibilidade. Essa sensibilidade, exatamente, para entender isso. Que tudo aquilo que realizardes seja atribuído à fonte de todas as coisas. Que nada seja feito sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está toda inteira, como disse Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais humilde até a mais elevada. Quer dizer, em qualquer posição social que a gente ocupe, nós temos que praticar a caridade, desde a mais humilde até a mais elevada. E para quem também recebe, porque às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas não é feliz. E ela precisa de ouvidos, ela precisa de conversa, ela precisa de um abraço, ela precisa de um aconchego, né? Então, todos nós precisamos de caridade. Em alguns momentos da nossa vida, não digo nem no singular, em alguns momentos, a gente precisa, né? A gente sente falta de uma pessoa para você chegar, para você conversar, para derramar umas lágrimas, e que aquela pessoa não ponha mais lenha na fogueira. Sabe o que você devia fazer quando sair daqui? Você devia chegar lá. Não é isso que a gente quer ouvir. A gente quer que a pessoa seja um calmante para nós. Então é isso que ele está dizendo, né? O homem que vivesse só não teria como praticar a caridade. É apenas no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, que ele encontra a oportunidade para praticá-la. Já falamos sobre isso, né? Viver em isolamento não nos produz progresso. Portanto, aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, não tendo em quem pensar, a não ser em si, sua vida é de um egoísta. É de um egoísta. Aí ele manda que se veja o capítulo 5, item 26. Vamos procurar? Vamos lá, capítulo 5, lá na frente. Ou lá atrás. Item 26.
Capítulo 5, item 26. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Não, mas é o final do item, é isso mesmo, é o item 26. O último parágrafo. Vê aí, Guilherme. Todo mundo já achou? Capítulo 5, item 26, último parágrafo. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Se vos retirar do mundo é isso, é para ficar em isolamento. Não está falando aqui em suicídio, é isolamento. Já que fugis da luta e abandonaste o combate, onde está a vossa coragem diante dessas provas? Se desejais um silício, aplicai-o em vossa alma e não em vosso corpo. Por isso que no capítulo 11, tem 11, Emmanuel diz, mais coragem a gente precisa para vencer os nossos defeitos. Por isso que ele está dizendo aqui, né? Aplicai em vossa alma e não em vosso corpo o silício, né? O castigo, né? O chicoteamento. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Castigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lastimardes. Esmagai o vosso amor próprio. Tornai-vos insensíveis contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Nós já estudamos isso, porque nos tornar mais insensíveis é a gente não ligar. Não dá importância à injúria e à calúnia, né? Apesar de serem dores morais, mas que a gente diga, olha, ele está dando, ela está dando o que ela tem para dar. A verdade é essa, né? Quem tem flores dá flores, quem tem pedra dá pedra, né? Eis o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contáveis, porque elas serão a prova da vossa coragem e da vossa submissão à vontade de Deus. Olha, sabendo que você engoliu, né? A pessoa te disse coisas desagradáveis, lhe ofenderam, e você respirou fundo e disse, Senhor, ela não sabe o que está fazendo, ele não sabe o que diz. Você sabe que você vai pela prova da sua coragem, da sua submissão, você vai ser reconhecido por Deus, é o suficiente. A gente não precisa ser reconhecido, né, pelos homens, pela humanidade. Eu tenho que ser reconhecida por Deus. Se for reconhecido por Deus, está bom demais. Vamos voltar lá. Capítulo 17, item 10, último parágrafo. É o verdadeiro. É isso que nos interessa. Só isso que interessa. Não imagineis, consequentemente, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob as vistas do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e se cobrir de cinzas. Não. Ainda uma vez vos dizemos, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender ou fazer entristecer a face daqueles que vos amam e dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Que bonito, né? Um espírito protetor, 1863. Olha, ele aqui, sede felizes segundo a necessidade da humanidade. Que a pessoa diz assim, fulano vai casar na igreja católica. Você não vai não, né? Porque você é espírita. Mas é um ato social. E a gente vai à igreja, eu até comentei com a minha turminha lá de terça-feira, que eu fui a uma missa de sétimo dia, de uma pessoa, um amigo nosso, que estava na fila, e a fila está andando. E aí o pessoal que estava na fileira de trás, todos estavam conversando alegremente, como se um padre não estivesse ali na frente falando. E eu estava incomodada com aquilo. Como é que pode? Vem a missa e não estou... Aí o padre desce lá do altar, deu uma caminhada assim na frente, olhou para todo mundo e voltou para o altar. O padre não gostou. Quando acabou a missa, um daqueles aqui de trás falou assim, que cara de pau, né? Ele ainda veio olhar para a cara da gente para repreender a gente. Sabe, eu tive tanta vontade de dizer, e fez ele muito bem, devia ter falado, devia ter parado a missa e dizer, vocês não querem assistir, pode sair. Mas o padre não pode fazer isso, né? Como orador aqui também, às vezes ele está aqui falando, tem gente que gosta de sentar lá atrás para poder bater um papinho, né? Eu sinto que às vezes ele fica meio incomodado. Como eu, se estiver ali na direção, eu fico muito incomodado. Mas, porque está ali para ouvir o que o orador tem a dizer. A gente vai a uma missa de sétimo dia para rezar por aquele nosso querido que desencarnou. E não para botar meus papos em dia. Então, e nunca vi o padre fazer isso. Em geral, as pessoas ficam batendo o maior papo na igreja, o padre está lá rezando a missa,
toma aquele vinhozinho, que eu não sei se toma vinho, não sei, limpa aquela taça, aquele ritual todo deles, e aqui está um papo maravilhoso, entendeu? Mas esse padre desceu, olhou seriamente e voltou para o lugar dele. O pessoal achou isso um absurdo. Então, agora, você é espírita, você não vai à igreja? Vou. Você é espírita, não vai ao batizado de uma criança que os pais são evangélicos? Vamos, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Só que eu chego lá e vou fazer as minhas preces. Vou aproveitar o momento, pedir a Deus que abençoe o espírito daquela criança que está ali em desenvolvimento, né? Que abençoe aquele casal que está se unindo. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Nós espíritas temos essa noção de que você está num templo religioso e que você tem que pedir, né, a assistência dos bonzinhos. Não ficar reparando quem está com o vestido mais bonito que o outro, que está assim, que tem mais flor, menos flor. Isso não é importante. Então, acho que isso aqui ficou bem esclarecido para nós. Temos que viver como homem no mundo. Temos que viver de acordo com o mundo que a gente vive. Nós precisamos de lazer? Ainda precisamos. Ainda precisamos ver um joguinho de futebol na televisão? Eu gosto. Se for um timinho que eu gosto, eu vou assistir. Qual é o problema? Não tem problema nenhum, mas eu tenho que ter o meu momento das minhas orações. E a gente tem que ir aos pouquinhos entendendo o que São Vicente de Paulo fala lá. Gostaria que vocês dedicassem mais tempo às leituras evangélicas. Então, numa horinha assim que você está esperando, eu tenho que tomar um remédio em jejum e tenho que esperar meia hora para tomar café. Nessa meia hora, eu vou pegar o Evangelho, eu vou pegar o Livro dos Espíritos, eu vou ler alguma coisa. Eu vou aproveitar um tempinho para ler, né? Então, é isso que ele pede, porque a gente dedica muito tempo para assistir 90 minutos de um jogo, 1 hora de uma novela, né? Ou um papinho chato no telefone. Outro dia uma pessoa disse: fulano ligou para mim e fiquei 3 horas no telefone. 3 horas no telefone? Deu até calo na orelha. Porque, a não ser que tenha visto, seja por imagem, né? Porque não é possível, não posso imaginar isso. É muita coisa. Agora pega o Evangelho e lê 3 horas por dia. Eu e o Jorge conhecemos uma pessoa que hoje é um médico espírita excelente, e ele lia 4 horas por dia doutrina espírita. Ele dizia: só vou me tornar espírita quando eu fizer isso sempre, independente do que eu tenho que fazer. Isso é importante, porque ele dizia que tirava 10 horas de sono, porque trabalhava e estudava, ele tinha que fazer isso nas horas de sono, né? Mas você, Úrsula, que dorme 2 horas, você tem tempo à beça. Vamos lá, Guilherme. Vamos cuidar do corpo e do espírito. Vamos lá. Cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na tortura do corpo. Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de uma forma muito importante sobre a alma. É interessante isso, nós estávamos falando sobre isso, né? O silício é desnecessário, né? O se chicotear, o se sacrificar, ou fazer greve de fome para tocar alguma coisa, né? A consciência de alguém. Então, ele está mandando aqui, isso aí não é a perfeição moral, está perguntando, consiste na tortura do corpo, e isso vale também para os pais com relação aos filhos, não é? A gente, infelizmente, a gente sabe, as pessoas por necessidades materiais, por tristeza da vida, quando o filho faz uma coisa errada, quando quebra a jarra do refresco, levam a surra, né? Ao invés de perguntar, como eu conheci uma pessoa que dizia assim: você fez isso porque quis? A criança disse: não, foi sem querer. Então não merece apanhar. Uma coisa é fazer porque quis. Então, mas mesmo sendo porque quis, não vai bater, não vai resolver. Quanto mais que hoje a gente prega a não violência, não é isso? No tempo dos meus pais era uma coisa, hoje a situação é completamente diferente. Então isso aqui serve até para isso também. A tortura corporal não serve para nada. O que é preciso é diálogo. Você pega uma criança agitada, ela fez uma arte, ela é agitada, você diz assim: senta aí que nós vamos conversar. É o maior castigo para ela, porque ela não gosta de... Eu tive um filho que era assim, ele coçava a cabeça, o cabelo dele ficava todo arrepiado, todo em pé, porque enquanto ele estava sentado conversando comigo, ele estava perdendo a bola de gude,
tudo que ele tinha que fazer lá fora, entendeu? Mas eu sabia que eu tinha que conversar, eu tinha que fazer isso, aí não adiantava, porque bateu, passou a dor, vai voltar a fazer. Agora, ficar sentado ali, ouvindo, conversando, falando, dialogando, agora você fica mais um pouquinho para você pensar em tudo que eu te falei. É um grande castigo para uma criança, é uma tortura para uma criança que gosta de rua, né? Que é agitada, né? Vamos lá. Pois é preciso considerá-la como prisioneira na carne. Para que essa prisioneira viva, se movimente e até mesmo conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Essa prisioneira, quem está falando é a alma, né? Prisioneira do corpo. Então, para que ela conceba ilusões de liberdade, o corpo tem que estar são, disposto e vigoroso, porque uma coisa tem a ver com a outra, não é? A gente sabe disso. Às vezes você está bem demais, você recebeu um telefonema que te aborreceu, vem a dor de cabeça, não é? O Jorge, ele quando fazia a faculdade, ele de vez em quando estava com torcicolo. Era preocupação de ter que trabalhar o dia inteiro, fazer a faculdade à noite e chegava em casa e tinha 3 meninos esperando por ele para brincar, entendeu? Então ele dizia, estou aqui, e afta, ele tinha afta, e era tudo sistema nervoso, era estresse, não é? Então, para que a alma funcione bem, o corpo tem que estar disposto e vigoroso. Então, é o nosso grande instrumento de trabalho, é o nosso corpo. Então, eu tenho que cuidar do meu corpo, não no sentido da vaidade, né, de me embelezar, mas é de cuidar da minha saúde. Não, hoje em dia se faz muito isso com o corpo, né? O pessoal vai para a academia, faz ginástica, lutas, né, Luiz? Mas isso é bom, isso faz bem à saúde, porque o corpo precisa desse vigor, para poder a alma também, porque olha com a pessoa que gosta de fazer um tipo de ginástica, gosta de fazer uma natação, quando ela acaba dali, ela está plena, ela está satisfeita. No dia que não pode ir, hoje eu não pude fazer minha ginástica, não é? Então a alma fica mais entristecida e ela fica mais plena quando você faz aquilo que você gosta e que lhe dá prazer. Isso é muito bom, que a doutrina espírita ela é muito lúcida com relação a isso, né? Façamos a comparação. Eis que os dois estão em perfeito estado. O que devem eles fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui, 2 sistemas estão presentes. O dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e dos materialistas, que querem rebaixar a alma. 2 violências, quase tão insensatas uma quanto a outra. O que são os ascetas? São esses que fazem a autoflagelação, né? São esses que martirizam o corpo, né? E o outro que quer rebaixar a alma é aquele que faz tudo que não devia fazer. Está indo para lugar que não devia ir, bebendo demais, fumando demais, fazendo coisas erradas. Então, são 2 sistemas que ele está apresentando, né? Ao lado desses 2 grandes grupos, fervilha uma numerosa tribo de indiferentes que, sem convicção e sem paixão, amam com frieza e desfrutam com parcimônia. Tem gente que não está nem de um lado nem do outro, né? Tem gente que é morna, não é isso? Você gosta disso? Não sei, nunca parei para pensar. Tanto faz. Tanto faz, para mim tanto faz, né? São pessoas mornas, é isso aí. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Olha, a ciência de viver. Tem uma música que fala isso, né? A ciência de viver para não sofrer. Em nenhum lugar. E esse grande problema ficaria inteiramente sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e afirmando que é preciso cuidar dos 2, pois que são necessários um ao outro. Está vendo? Isso aí nós entendemos com esse item, né? Nós estamos entendendo isso. Os 2 são necessários. Eu tenho que cuidar da alma quando eu estou aqui estudando, quando eu estou em casa fazendo meu culto no lar, quando eu estou fazendo minhas orações, quando eu estou lendo um livro espírita, ou estou lendo um livro bom de ciência. Eu estou cuidando do meu espírito. Eu estou enriquecendo o meu espírito, não é isso? Então eu preciso cuidar do meu espírito. Agora, quando eu vou à praia, quando eu vou a um cinema, quando eu vou a um encontro com amigos,
eu estou cuidando do meu corpo, estou fazendo uma coisa que eu gosto e que é de acordo com o mundo em que eu vivo. É no mundo que eu vivo, eu não estou no mundo de provas e expiações. Quando eu estiver num mundo feliz, que a gente não faz nem ideia como é que deve ser, mas deve ser bom demais, a gente não tem ideia, a gente tem ideia de mundo infeliz. De mundo feliz a gente não sabe, mas nós vamos chegar lá. Eu talvez não vá precisar de nada disso, não é? Serão outras coisas que vão nos alegrar, outros motivos que vão nos alegrar. Mas por enquanto os motivos nossos são esses, onde a gente está vivendo. Amai, portanto, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castiguei vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio lhe fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto um cavalo mal dirigido é, pelos acidentes que causa. Está bem interessante isso, né? Nós temos o livre-arbítrio. Então, se a gente sai fazendo uma opção de bobagem, está comparando com o cavalo que é mal dirigido, né? Que é o que está montado ali que resolve para onde que vai. Chama atenção também, dona Gracilda, logo na primeira frase desse parágrafo, que ele assevera aqui: amai, portanto, a vossa alma, ou seja, amai, portanto, aquilo que é indestrutível, imperecível, eterno, né? Mas cuidai do corpo, instrumento da alma. Que é o instrumento dela, exatamente. Aqui ele coloca a coisa na proporção certa. Valorizai a vossa alma, valorizai o vosso espírito. Exatamente. Por acaso sereis mais perfeitos se, martirizando o corpo, não ficardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Isso aqui né? Se depois de fazer um sacrifício, como é que eu fico? Será que eu fiquei boa de agora em diante? Eu não tenho mais nem um pouquinho de inveja, de ciúme, de egoísmo, não tem mais nada disso? Eu sacrifiquei o corpo. Ele está pedindo para você sacrificar a alma, ou seja, cair em si, reconhecer os seus defeitos, né? E ter vontade de reparar. Isso é que é sacrificar o espírito, né? É o que está aqui dentro. Não, a perfeição não está aí. Ela se encontra inteiramente nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Perfeito, né? Já analisamos bem. Inácio Bittencourt, ele diz: o corpo reflete o que há no espírito. Sendo assim, o espírito precisa ser curado primeiro. É o trabalho do passe de cura, né? Ali tem aquela preleção que os médiuns fazem antes do passe de cura, para as pessoas entenderem o objetivo do trabalho da cura, porque às vezes a gente está com uma dor no pescoço porque está com o emocional muito perturbado. Então eu tenho que me equilibrar, me acalmar, tomar os remedinhos que o médico mandou, mas também fazer minhas orações, tomar meu passe de cura com muita fé, para que aquela minha dor do pescoço vá melhorando. Agora, se eu continuar me esbravejando, reclamando, não tem remédio que cure. Não é isso? Por isso que esse espírito Inácio Bittencourt, quem está fazendo aqui o estudo de medicina espiritual, deve estar estudando Inácio Bittencourt, porque ele era o mestre disso aí. Muito bem, gente, está na nossa hora. Nós vamos fazer a nossa prece. Então, semana que vem, capítulo 18. Muito bom também esse capítulo. Quem quiser em casa vai dando uma lidinha para já ir se familiarizando com o assunto. O que não é bom no Evangelho, né? O que não é bom? Pois é, acho que cada capítulo que começa eu digo, isso é bom demais. E vamos que vamos. Vamos fazer a nossa prece então. Querido Jesus, ao final da nossa aula, do nosso estudo em torno do Teu Evangelho, nós só podemos agradecer, Senhor, por nos permitir estarmos aqui, na nossa casa espírita, estudando essa doutrina que tanto nos equilibra, nos acalma, fortalece a nossa alma, Senhor. Permita, Jesus, que esse sentimento de paz, de serenidade, que nos envolve nesse instante, que fique conosco por todo o dia de hoje. Abençoa, Jesus, o nosso dia, que possamos sempre lembrar de Ti,
esperando as nossas melhores atitudes, as nossas melhores palavras, nossos melhores pensamentos. Envolve-nos, Senhor, com teu manto de paz, de luz e de equilíbrio. Em teu nome, Jesus, em nome dos Espíritos que nos orientam nos estudos da doutrina, em nome de Deus, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo do Evangelho na manhã de hoje. Graças a Deus.